bateria auto-recarregável. Por exemplo, igual do automóvel, né? No automóvel, quando é que a bateria é recarregada? Quando você está andando, ela carrega, tá? Então, se o carro ficar parado há muito tempo, descarrega a bateria. Se você deixar o rádio ligado, o farol aceso e tudo mais, o que acontece no dia seguinte? Arriou a bateria. O nosso cérebro tem uma bateria. Não é uma máquina? Tem bateria, gente. Não tem máquina sem bateria. Tem uma bateria. É uma bateria que tem 15 milivolts. Sabe até 15 milivolts, tá? E ele é auto-recarregável. Qual é o momento que a gente recarrega a bateria? Quando dorme. Então, o nosso cérebro é recarregado durante o sono. Tá? Mas você sabe, você vai carregar o seu telefone. Se tem um monte de coisa ligada, o que acontece? Demora mais. É uma coisa óbvia. Tá? Então, se quiser recarregar mais rápido, o que você faz? Desliga os programas, tá? E ele vai carregar mais rápido. Então, o cérebro tem 15 milivolts e você vai recarregar. Então, imagine, você dorme. Quando o metabolismo atinge um determinado momento, ele começa a fazer as cargas. Tá? É uma bateria química. E ele começa a recarregar. Bom, então vamos lá. Vamos responder algumas perguntas básicas. Por exemplo, quando você dorme, você fica surdo? Não, né? Tanto que se eu gritar incêndio, o que você faz? Bom, então você vai dormir, liga o rádio, liga a TV, liga o iluminador e bota e vai dormir. O que acontece? Você ficou surdo? Não, então o som continua entrando? Continua sendo decodificado no cérebro? Então você está gastando, não tá? Então o que vai acontecer com o tempo para carga? Quantas horas você precisa dormir para recarregar o cérebro? Isso é o que você está dizendo, né? E depende. Depende como você dorme. Então imagine que eu tenho uma tina aqui, tá? E eu abro a torneira. Quanto tempo leva para encher a tina? 10 minutos. Mas e se a tina tiver um furo? Ela vai encher? Vai. Se o furo for menor do que a água que entra, vai encher. Mas vai ser 10 minutos? Então, quanto maior o furo, o que acontece? Mais demora. Quando o furo for do mesmo tanto da torneira, não enche mais. Se for maior, esvazia. Então, vamos lá. Quando você dorme, fica cego? Não, né? Você sabe quando acender a luz, não sente? Ah, apaga essa luz! Então, se você vai dormir e a luz está acesa, a televisão está ligada, tem cores e movimento, o que acontece? Você tem um furo na tina. Então, se a TV está ligada, se a luz está acesa, a tina tem um furo, tá? Não é só isso. Cada vez que eu movimento meu braço, eu movimentei primeiro onde? No cérebro. Cada pequeno movimento que eu faço, fiz primeiro onde? Então, um trabalhador braçal cansa o cérebro também, do mesmo tanto. Então, se além do trabalho braçal você faz um trabalho intelectual, gasta mais ainda. Então, eu estou... É muito comum a gente fazer isso, né? Vai mobiliar a casa nova. Aí você gasta R$4.000 na sala de visita. Por quê? Para visita, né? O sofá, aí bota lá uma obra de arte, aquele negócio todo para visita. Aí sobrou algum dinheiro, você vai pro quarto, ninguém vai entrar lá. Aí você compra um colchão qualquer, vai na loja americana, 9 pratas, compra um lençol, né? Depois do lavar tá cheio de bolinha, né? Mas ninguém vai ver. E aí você vai dormir ali. Você sabe que 1/3 da sua vida você passa no seu colchão. Bom, se o seu colchão é ruim e o seu lençol está cheio de bolinha, o que é que você faz? Você se mexe. Você se movimenta. Porque você vai procurar uma posição confortável. Já ouviram falar de escaras? São feridas que acontecem por quê? Não é de ficar deitado não, gente. Porque se você quebrar a perna e ficar deitado, você não vai ter isso. Quem tem isso é quem está em coma ou quem está usando analgésicos em grande quantidade. Por quê? Porque se você não sente dor, você não se move. Vocês estão sentados na cadeira. Vocês sabem quantas vezes se moveram? Para aliviar o quê? A pressão. Se vocês não sentissem nada, vocês não se moveriam e teriam hematoma no final. Mas vocês fazem, não fazem? Então, toda vez que você tem uma pressão muito grande, você... Então, se o seu colchão é ruim, o que você faz? Você procura uma posição mais confortável, né? E aí você... Quanto mais você se move, maior o furo da tina.
Então, vamos lá, vamos juntar tudo. Temperatura ruim, né? Você vai fazer o quê? Se a temperatura muda, o que acontece? Tá gastando, aumenta o furo. Antes de dormir, você pensa quantas dívidas você tem a pagar. Se pergunta, será que meu marido está me traindo? O que é que está acontecendo? E vai deitar. Né? Como é que é o furo dessa coisa? Tem gente que passa a vida inteira a meia carga. Lembra? Sei lá, com 2 pauzinhos só? Então esse é você no seu dia a dia. Então vamos lá. Você está fazendo um trabalho, senta para ver uma palestra, dorme. Ah, é um obsessor que não me deixa fazer nada. É isso? Não. Se você não tem energia suficiente, você economiza onde, gente? Vamos entender um pouquinho sobre as ondas, né? Quando nós estamos vendo, quando estamos ouvindo, quando estamos ligados ao consciente, tá? Lembra da eletricidade? Não é eletricidade? Existem 2 tipos de onda. Uma são as ondas beta e a outra alfa. Tem outras, mas normalmente essas 2 que nós trabalhamos. As beta, elas são aquelas pequenininhas assim, né? Ela tem baixa amplitude e alta frequência. É quando você está vendo, ouvindo, sentindo, movendo-se, realizando processos motores, as ondas são beta. Quando você está pensando, lembrando, aprendendo, memorizando, raciocinando, as ondas são alfa. As alfas são maiores e em menor frequência. Então, maior amplitude e menor frequência. Olha isso. Vamos lá. Se essa curva é dada pela eletricidade, uma menor gasta menos. E uma mais longa gasta. Se você está com pouca energia, o seu celular, né? Bom, o que ele faz? Diminui o brilho para economizar, não é isso? Bom, o seu cérebro é melhor ainda, porque ele aprende cada vez que ele desempenha as coisas. Então ele entende que ondas alfa gastam mais, diminui a onda alfa. Então toda vez que você tem uma exigência alfa, você tem sono. Diminui o brilho da tela. Então, se você não tem energia suficiente, sobreviver é mais importante do que pensar, certo? Então, vamos sobreviver. Então, ele vai dar preferência a coisas o quê? Você precisa ver, porque senão o bicho-papão te pega. Você precisa ouvir, senão vem um predador. Você precisa perceber o ambiente, porque senão você pode morrer. Pensar é secundário no momento. Tá? Aprender alguma coisa é secundário no momento. Quando você tiver uma sobra, aí você... Como nunca tem, o que acontece? Você tem dificuldade para lembrar, dificuldade para memorizar, dificuldade para se concentrar, dificuldade para um monte de coisa. Por quê? Porque você está andando a meia carga. Deu para entender? Ah, mas eu dormi 16 horas. E daí? Não é a quantidade de tempo, é o quê? Então, escurece todo o ambiente. E você deixa de... Tirou um furo. Silêncio no ambiente, que você deixou de... Tirou outro furo. Um colchão adaptável ao movimento que você vai ter o mínimo de desconforto. Tirou outro furo. Lençóis que mantêm a temperatura agradável. Tirou mais furo. Antes de deitar, esvazia a mente, relaxa, faz uma pequena meditação, ora. Quanto tempo você vai precisar se fizer de maneira eficiente? Em 4 horas você recarrega totalmente a bateria. Tá? Ah, mas ouvi música. Ouve antes. Ouve, faz o que você quiser e desliga. E dorma direito. Se você dormir direito, olha, se você usar o carregador correto, no fio certo, na voltagem, vai ser beleza. Mesma coisa com a máquina que você recebeu. Grátis. Ah, mas eu durmo, então mesmo assim não tem problema. Aí tem outras coisas. Diferente do iPhone, o seu cérebro se adapta ao uso. Então, se você tem áreas que não usa, por que eu vou fornecer energia e gastar? Tá? Então o que ele faz? Ele economiza. Então você aprendeu a ler com 6 anos de idade. E nunca mais usou para nada. Né? O último livro que você leu foi o Guarani de Jorge Alencar, lá na nunca mais você leu. Sair da escola, nunca mais você é obrigado a ler nada. Né? Você usa a leitura para ver se a carne está na validade. É a única coisa. Filme só dublado, legendado, nem para isso você faz. Bom, e aí você vai para o Espiritismo e manda você ler o Livro dos Espíritos. Você abre e dá um sono terrível. Ah, é um obsessor que não deixa eu fazer isso.
É um obsessor que não deixa você fazer isso? Não, é atrofia cerebral. Nunca usa, o que ele faz? É que nem o braço, engessou, 40 dias, tirou o gesso, o que acontece? Então você vai ter que fazer o quê? Fisioterapia. Então começa com coisas leves, vai aumentando, igual com a fisioterapia. Vai insistindo, na mesma hora, no mesmo horário, no mesmo tempo, você lê um pedaço. Aí lê de novo. E vai aumentando o grau de dificuldade e vai o quê? Aumentando a circulação na área. Ah, mas meu obsessor mesmo. Por quê? Porque o meu problema é só com o livro espírita. Bom romance. Por quê? Olha só. É que nem você vê um filme e vê o jornal, gente. É a mesma coisa? Não. Então, quando você está vendo um filme, você sabe que é ficção. Você usa uma área do cérebro. Quando você está vendo alguma coisa que você sabe que é real, é outra área do cérebro. Tá? Então, a mesma coisa com o livro espírita, ou com o livro técnico, ou manual, etc. Deu para entender? Então, atrofia é um, falta de energia é outro. Então, são coisas que você tem que fazer o quê? Se esforçar para melhorar o desempenho. Bom, eu deveria dar um intervalo. E aí, vamos dar um intervalinho? Então, vamos dar um intervalinho.